Eu saúdo os irmãos com a santa, gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Melry Macedo e aqui hoje, pela graça do Senhor nosso Deus, eu quero trazer uma palavra do coração do Senhor para os nossos corações. E esta palavra, o título dela é Da fraqueza, tire forças para vencer. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto que eu quero ler é a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 33. Louvado seja o nome do Senhor, em diante. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, mas alcançaram uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho de fé, não alcançaram a promessa, provendo o Senhor nosso Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Louvado seja o nome do Senhor. Com esse texto maravilhoso, o qual eu quero refletir um pouco mais sobre ele com vocês, é importante nós ressaltarmos aqui que há um bom tempo nós temos visto e ouvido coisas chocantes e diferentes que ao menos eu assim nunca vi na vida num teor tão alto como eu ando vendo. É uma enfermidade de alta potência que tem se alastrado no mundo, todos nós sabemos. É apostasia, é criminalidade potencializada no topo da enquete, não é? Desamor e outros tipos dos mais diversos e escabrosos problemas têm acontecido por toda a humanidade, em todo lugar, seja para, vamos dizer, pobres, ricos ou de qualquer nação, não importa. Os problemas e as adversidades, de uma forma, vamos dizer, muito potente, têm alcançado a todos. Agora, contudo, ainda assim, precisamos alimentar a nossa alma com fé no Senhor. E imbuindo em nossas mentes termos bíblicos verdadeiros, que são a palavra do Senhor, que se cumpre ainda assim nos tempos de hoje, termos épicos para a nossa vida e que mais do que nunca precisamos colocar em nossa mente e crer, do tipo, por exemplo, Isaías 41:6, que diz assim: um ao outro ajudou e diz, sê forte. Ou seja, estamos num tempo onde uma pessoa precisa ouvir de outra ou de várias outras pessoas, vamos nos unir, vamos ser fortes no Senhor, vamos buscar a Deus juntos, ao Senhor nosso Deus, vamos ser fortes. Não é? Outro texto que me faz lembrar foi aquele do capítulo 1 de Josué, quando o Senhor disse a Josué, no versículo 6 em diante, faz promessas a ele, e diz assim: não te mandei eu, ser tu forte e corajoso.
Não temas nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus por onde quer que tu andares. E medita nesta palavra de dia e de noite, para que tu sejas bem-sucedido por onde quer que tu andares, e assim farás prosperar o teu caminho. Então essas são palavras poderosas vindas do Senhor, e que não importa o quanto tempo já se passou, mas a palavra do Senhor, ela tem relevância em todos os povos e ela entra em evidência na vida daquele que crê. Joel capítulo 3, versículo 10, a parte B diz assim: louvado seja o nome do Senhor, diga o fraco, ou seja, aquele que está se sentindo fraco, diga a si mesmo, eu sou forte. Agora dizendo no Senhor, porque de nós mesmos, a nossa estrutura é humana, é frágil e é pó. Mas quando dizemos isso com convicção, com fé e no Senhor, então o Senhor verdadeiramente se fará presente em nossa vida e vai nos fortalecer e nos ajudar. Porque nós não somos resilientes ao ponto de sobrevivermos por nós mesmos, se não for o Criador, se não for o Senhor nos sustentar. Agora, nele, no Senhor Jesus, nós podemos todas as coisas, porque ele nos fortalece. É o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 13. E se estamos com vida, e principalmente se dependemos do Senhor nosso Deus para tudo, ele irá nos ajudar sempre, durante muitas vezes da nossa vida. E neste livro maravilhoso bíblico, esta carta escrita aos Hebreus, nós vemos um resumo assim, que eu vou falar de forma sintética, um resumo histórico de pessoas que passaram por momentos cruciais, talvez até pior do que os que estamos passando hoje. E que, além de serem fiéis ao Senhor, além de passarem por momentos cruciais, eles nem todos alcançaram as realizações das promessas. É o que diz o versículo 13. Mas não é porque o Senhor foi injusto com eles, e nem o Senhor nunca é injusto, mas é porque eles assim preferiram algo maior vindo da parte do Senhor. E a Bíblia Sagrada, ela faz menções que eu considero excepcionais desses desbravadores da fé. E nós vamos ver aqui, primeiro, é porque a Bíblia diz que eles foram homens dos quais o mundo não era digno. Versículo 38 está aqui. Homens dos quais o mundo não era digno. Eles andavam errantes pelo deserto, mas não é que viviam fazendo coisas erradas. Errantes aqui significa sem ter, vamos dizer, uma direção certa, correta para onde ir. E andavam nos montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho de fé, não alcançaram a promessa. Quer dizer, homens dos quais o mundo não era digno de, vamos dizer, tê-los. E vamos imaginar aqui assim, e por que foram descritos dessa maneira? Eu acredito porque recusavam-se a alinhar-se aos padrões deste mundo. E assim eles sofriam, e mesmo eles sofrendo, não era o sofrimento que determinava o valor deles. Não é por eles serem fugitivos, não é por eles muitas vezes estarem desamparados, aflitos, que isto mostrava o valor deles. Não. Mas simplesmente era a fé inabalável que eles tinham no Senhor. Então, isso fazia mostrar, revelar o valor desses homens. Quando falam errantes pelo deserto, que se esconderam em cavernas, a gente não pode esquecer de mencionar o exemplo de Davi,
que ficou na caverna de Adulão, ficou fugindo de Saul, mais ou menos 10 anos de sua vida, não é? E pessoas, quando se ajuntavam a ele, eram pessoas, vamos dizer assim, piores do que ele, com mais problemas do que ele, mas ali se juntavam e ali certamente um encorajava o outro, certamente eles oravam. E depois, mais na frente, naquela época, louvado seja o nome do Senhor, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, passou a ser 600 homens, e desses 600, muitos eram os valentes de Davi e davam a vida por ele, e assim se tornaram servos ali de Davi, e ali, louvado seja o nome do Senhor, venceram eles também os temores e as dificuldades que eles tinham. Então, essa é a primeira observação excepcional que eu vejo desses desbravadores da fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Segunda observação que eu vejo aqui, ela está no versículo 16. O Senhor nosso Deus não se envergonhou deles. Olha o que diz aqui. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Ou seja, eles desejaram uma bênção melhor, uma bênção sobressainte a um bem, vamos dizer, visivelmente humano, materialmente humano. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tinha bênçãos maiores para eles, como o Senhor tem bênçãos maiores para aquele que perseverar até o fim e ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí aqui diz o versículo 16, continuando, pelo que também o Senhor nosso Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Quer dizer, esses homens, eles não eram perfeitos, mas eles temiam ao Senhor, eles eram cheios de fé. Eles têm, na Bíblia Sagrada, mostra um histórico de vida, de intimidade que eles tiveram com o Senhor nosso Deus. E que isso, louvado seja o nome do Senhor, eles ganharam intimidade com o Senhor falava com eles, o Senhor pleiteava a guerra deles, ajudava eles. Então, quer dizer, o Senhor não se envergonhava deles. Aí vem uma pergunta para nós hoje. Para nós cristãos hoje, será que se o Senhor fosse fazer alguma menção sobre nós, cada um de nós individualmente, será que a menção que o Senhor fosse fazer seria boa ou seria vergonhosa diante dos olhos dele? Então, isso é algo para nós refletirmos. Esses homens não foram perfeitos, mas eles deram testemunho de fé, eles honraram ao Senhor nosso Deus, apesar de suas fraquezas, porque eram pessoas, humanos semelhantes a nós. Mas imagine se o Senhor falasse deles e dissesse que eles envergonhavam ele. Então, isso é algo para nós refletirmos nos dias de hoje. Porque, como diz, virou uma moda, virou um jardão dizer eu sou de Deus. As pessoas dizem, eu sou evangélico, evangélica, cristão, cristã. Muito bem, agora mostrar que o Senhor Deus é na sua vida, ou mostrar nas suas ações que o Senhor Deus é na sua vida, é na minha vida, aí é que está a questão. Terceiro ponto que descreve, vamos dizer, algo excepcional sobre esses homens que eu vejo, ao meu parecer, é justamente o título dessa palavra de hoje. Homens que da fraqueza eles tiraram forças. Versículo 34. Apagaram a força do fogo. Quem foi esses? Vamos nos lembrar aqui. Com a fé deles. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pensar aqui.
Sadraque, Mesaque e Abdinego, que entraram no fogo, na fornalha ardente e não se queimaram. Então, a força do fogo o Senhor neutralizou para que não os consumisse. Vamos ver mais. Escaparam do fio da espada. Ora, Davi é um que conta quantas vezes o Senhor deu livramento a ele da espada dos inimigos de Saul e de tantos outros. Aqui diz, da fraqueza tiraram forças. Sim. Por quê? Porque não é fácil a pessoa viver uma vida sendo perseguido ou perseguida, atribulado, atribulada, cheio de aflições, de angústias, de sofrimentos, de perseguições, de tribulações, dos mais terríveis problemas. E essas coisas, elas não somente acontecem hoje, como aconteceram com eles na época deles. Mas aqui mostra algo maravilhoso, que não é um positivismo, que não era deles mesmos, mas quando diz da fraqueza tiraram forças, é porque da fraqueza deles, eles deixaram que a fé fosse sobressainte, porque eles criam no Senhor. Apesar de toda perseguição, apesar de todo problema, apesar de todo medo, apesar de toda dor, mas a fé, louvado seja o nome do Senhor, é o que fortalecia esses homens na hora de suas fraquezas. Diz mais aqui, na batalha se esforçava, ou seja, na batalha, por mais dura que fosse, por mais terrível que fosse, eles não ficavam lá amuados e dizendo assim, nem sei se Deus me vê, se Deus me ouve, o Senhor me abandonou, ele não olha para mim, aí vai, deixa a congregação, deixa a fé, deixa tudo, porque acha que o Senhor não olha, porque está de frente a uma batalha. Ora, a Bíblia diz no Evangelho de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, quer dizer, eles se esforçaram na batalha. Outro dia eu dei o exemplo aqui de Davi, quando chegou em Ziclag, que na época era uma cidade dominada pelos filisteus, pelo rei Ax. E quando ele chegou ali, porque por um tempo o Senhor permitiu que ele prestasse serviço aos filisteus por causa da perseguição de Saul contra ele. Então ele estava ali em Ziclag e quando ele chega, a cidade foi sitiada a fogo. Os inimigos com ímpeto, o que aconteceu? Eles com ímpeto deram na cidade, queimaram tudo, quebraram tudo, não mataram pessoas, mas levaram cativas. E o que faríamos numa provação dessa? Ora, como Davi fez, ele era servo do Senhor? Era. Apesar das falhas dele, era. Mas o que ele fez numa atitude dessa? Ele parou para chorar. A Bíblia diz que ele chorou tanto que ele não teve mais força nem para chorar. Mas ele não acabou de cavar um buraco e se socar e se enterrar e dizer que tudo estava perdido, não. A Bíblia diz que ele se esforçou em se levantar no Senhor. Ele foi consultar ao Senhor nosso Deus, e ele disse, Senhor, o que é que eu faço? Eu vou perseguir essa tropa? O que é que o Senhor me diz? E o Senhor prometeu a ele, disse, persiga sim, porque você vai reconquistar tudo de volta. E a Bíblia diz que eles foram com os seus 600 homens, e dos 600, 200 ficaram para trás, como eu já disse a vocês em outros vídeos. Esses 200 representam muitos que desistem pelo cansaço, pela fraqueza espiritual, pela fraqueza de fé, ou pelo cansaço mesmo, mas Davi, na tristeza, no cansaço, ele foi na direção do Senhor, o Senhor fortaleceu, e ele foi com aqueles 400 homens e lutou contra os amalequitas, e ali trouxe de volta para casa suas mulheres, seus filhos, suas famílias, e os despojos, ou seja, as riquezas, que os amalequitas haviam arrancado de outras cidades, destituído, destruído,
ali a Bíblia diz que Davi trouxe tudo de volta. E aqui esqueci de um detalhe. É que quando Davi chegou na cidade, os que sobraram da cidade apontaram para ele e disseram: a culpa é sua. Você agora vai morrer apedrejado, porque esses amalequitas só vieram aqui por sua causa. Você é o culpado, quer dizer. Imagine a dor desse homem, o medo e a tristeza. E ainda mais o restante da cidade, os remanescentes que ficaram, queria apedrejar porque tinha ele como culpado. Mas acontece que com a graça do Senhor nosso Deus, ele venceu tudo isso. Ele sobrepujou os inimigos, ele reconquistou tudo, e a Bíblia diz que quando ele voltou para a cidade, já estavam recebendo ele em paz, para a glória do Senhor nosso Deus. Então aqui, louvado seja o nome do Senhor. Da fraqueza tirar forças, ou seja, mesmo cansados, eles escaparam do fio da espada. Mesmo cansados, se esforçavam. Sofreram muitas dores, privações, sofrimentos, perseguições, aflições. E o Senhor não privou estes homens, seus servos. O Senhor não os privou de não passarem por essas questões. Mas o Senhor permitiu que passassem e os fez subsistirem nesses momentos. Eles escaparam até que se cumprissem os propósitos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esses homens, o que é que eles passaram mais do que eu citei? Nós vamos ver alguns exemplos deles, que eu vou citar aqui. Versículo 21 fala: pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Quer dizer, Jacó aqui já desfalecendo, sem força, tinha chegado o tempo dele, abençoou os seus netos, filhos de José. Mas como é que ele terminou os momentos de vida dele? Adorando ao Senhor, mesmo encostado sem força. Ele estava adorando ao Senhor, e é isso que o Senhor quer de nós. Sabe qual é a força que tiramos da fraqueza? Adoremos ao Senhor nosso Deus, adore a Ele mesmo desfalecendo, adore a Ele mesmo que não esteja acontecendo nada de bom, adore ao Senhor mesmo que as portas estejam fechadas, adore ao Senhor mesmo na dor, porque Ele vai receber a sua adoração, o Senhor vai fortalecer a cada um de nós, vai fortalecer você, louvado seja o nome do Senhor. E o que é adoração? Aleluia, vai além do que entoar um cântico, mas é orar e dizer: Senhor, eu te adoro, tu és poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, excedente e transcendente do que aquilo que eu imagino, do que aquilo que eu penso, segundo o teu poder que opera em nós. Senhor, o Senhor é poderoso. Senhor, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que a oliveira não produza o seu fruto, ainda que não haja nem ovelha, nem vaca, nem curral, nem mais nada, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação, e o Senhor é adorado, o Senhor é o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, não há outro como o Senhor fazendo, o Senhor é Deus, o Senhor não fazendo, o Senhor é Deus, e é desta forma, aleluia, que nós, aleluia, adquirimos força, adorando ao Senhor em primeiro lugar. Há muito tempo você lida com a tristeza, você lida com a dor. A dor, eu posso dizer que é até um certo tipo de companheira do corpo físico humano. Ela existe. Mas eu quero dizer que adore ao Senhor, porque o Senhor é aquele que dá vitória. No próximo vídeo eu vou falar os outros pré-requisitos, glória a Deus, que são força para nós na hora da fraqueza. Deus vos abençoe, louvado seja o nome do Senhor.